praticamente irrevogável. Se existe algum tipo de possibilidade mínima de não haver um tsunami no território nacional brasileiro. Está para acontecer algo no planeta Terra, que esse algo que está para acontecer já está nas portas desse acontecimento. As ondas do mar irão ficar bravio. Ninguém vai mudar o curso do mar. Existe algo de sobrenatural nas profundezas das águas. Então algo está para acontecer a qualquer momento, né? E os jornais mundialmente vai falar desse acontecimento gravíssimo. Isso está acontecendo por quê? Porque a igreja caiu na qualidade de São Cito. A igreja não salva mais. O Rio de Janeiro está correndo perigo. Algo de muito forte pode acontecer e passar pelo Rio de Janeiro. Algo poderoso está vindo dos Estados Unidos e pelos Estados Unidos. Vamos ficar atentos, porque isso é o prenúncio de algo muito maior que está para chegar. Nunca mais a humanidade vai esquecer deste terremoto. E tudo isso Deus manda dizer uma coisa: a igreja não está mais salvando. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live em seu canal do YouTube, traz mais uma palavra profética para a nação brasileira. O apóstolo diz que grandes acontecimentos estão para surgir e que esses acontecimentos serão notícias nos jornais nacionais e internacionais. O apóstolo diz ainda que o estado do Rio de Janeiro corre um grande perigo e que vai acontecer um grande terremoto que ficará na história. O apóstolo complementa dizendo que tudo isto que está acontecendo é porque parte da igreja não tem salgado mais. Tá um vídeo muito sério, muito relevante. Já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando chegar mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe com mais pessoas. Fique agora com mais uma palavra profética do apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Existe uma palavra, já vou começar hoje pesado, viu? Existe uma palavra 03, que diz assim, 1 Coríntios 14:10. E essa palavra me chamou muita atenção esses dias. 1 Coríntios 14:10. Há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo. Até eu perguntei na última live: vocês acham mesmo que Deus ele vai se confundir e não vai ouvir a sua? Você se lembra da Torre de Babel? Por causa da soberba do homem de querer fazer algo, uma torre que atingisse o topo do céu, o Senhor fez com que tivesse todo tipo de voz no mundo. Inglês, francês, espanhol, ou seja, as pessoas que são poliglotas, que falam um total de idioma, mas o Senhor conhece até os idiomas que não são conhecidos. E ele conhece a voz de chinês, ele conhece a voz de japonês, ele conhece a voz do inglês, a voz do americano, a voz do português, do Brasil. Ele conhece tudo isso. Agora, você acha mesmo que Deus ele não conhece o teu jeito de falar, sendo gago, não gago, tendo boa oratória, não tendo boa oratória, sabendo conversar ou não sabendo conversar, sabendo rezar ou não sabendo rezar, sabendo fazer prece ou não sabendo fazer prece, sabendo orar ou não sabendo orar? Você acha mesmo que o Senhor Rosângela Siqueira, você acha mesmo, pastor Júlio César, Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, pastor Júlio César, o Elton Cruz, Deus te abençoe, o Elton Cruz, Eliane Soares, Deus abençoe Valdineide Carvalho, Deus te abençoe Salvador da Bahia. Você acha mesmo que Deus ele não conhece a tua voz? Será que ele não sabe o que é o inglês, o francês, o chinês, o japonês? 1 Coríntios 14:10. Há, sem dúvida, muitos tipos de voz no mundo. Muito tipo de voz no mundo. E nenhum deles, contudo, é sem sentido. Não. Nenhum deles é sem sentido. E o Senhor conhece todo tipo de voz. Se há todo tipo de voz no mundo, né?
Olha só, aqui a palavra aqui diz que há mais de 7 bilhões de vozes no mundo. E Deus não se confunde a escutá-la. Há mais de 7 bilhões de vozes no mundo. E Deus não se confunde a escutar. Aí eu estou entrando aqui para falar direto. Esse aqui é só o top da nossa abertura dentro das Escrituras Sagradas, tá certo? Dentro das Escrituras Sagradas. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 14, versículo 10. É o top de onde nós iremos começar a nossa live agora. Mais de 7 bilhões de vozes no mundo, e Deus não se confunde a escutar. Ele não se confunde a escutar a minha nem a tua. Lembra de Ana? Ana já não tinha mais voz, Ana já não falava, não pronunciava palavra nenhuma, mas somente os seus lábios se mexiam, se moviam, e o Senhor escutou até o gemido de Ana. Aí você acha mesmo que Deus não vai escutar o teu? Mas eu não vim aqui, eu vim aqui para dizer algo da parte de Deus. Sabe, nós estamos vivendo um mundo dificílimo, mas eu não sei porque eu vejo uma proteção grande demais sobre milhões de pessoas, e sobre as pessoas dessa live, de cada crença, de cada religião, sabe? Eu estou falando de crença, de religião. Existe um povo que tem uma bondade tão grande no coração, que não professa a mesma fé do que a minha, não é evangélico, mas existe católicos e espíritas, e o Senhor, Ele ama essas pessoas de uma maneira tão grande, a palavra de Deus diz, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todos que nele crerem não perecessem, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Você já parou para pensar nisso? João 3,16. Você já parou para pensar nisso? João 3,16, a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todos que nele crerem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Eu venho falar aqui para católicos, para evangélicos e para espíritas. E Deus, Ele tem algo, né, com os cristãos da face da terra, de um amor tão grande que não dá para comensurar o amor. A palavra de Deus diz que Deus não se agrada da morte do ímpio, sim que o ímpio se converta. E tem outros textos bíblicos que dizem assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Nós que estamos dentro da casa de Deus, lendo a palavra de Deus, ensinando, nós sabemos o que é certo e errado, mas tem pessoas que estão no mundo e são completamente ignorantes. E a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu único Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Entenda, você não pode dormir. Antes de ouvir algumas palavras que eu vou dizer, você não pode dormir. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Que coisa, hein? Que coisa. No livro de Atos, capítulo 17, 30, livro de Atos, capítulo de número 17, 30. Veja só o que diz a palavra de Deus aqui, um pouquinho. E a época passada, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria do tempo da ignorância, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Deus quer que as pessoas cheguem ao arrependimento. É uma determinação de Deus no Atos 17:30, que todas as pessoas cheguem imediatamente ao arrependimento. Em Atos 17:30, Deus, Ele pede que todo mundo, Ele ordena que Ele está exigindo, ordena que todo mundo chegue ao arrependimento. Porque Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora o Senhor ordena que todos cheguem ao arrependimento. Todos chegam ao arrependimento. Quando eu fui questionado uma vez sobre uma possível tsunami em São Paulo, eu já falei isso na live anterior, a Vivi Araújo, e vou continuar falando agora, Ana Cristina Holanda, que não tinha visto, muitas pessoas falavam que na passagem do ano, o mar ficou agitado, as ondas ficou bravio, não só em São Paulo, em todo o Brasil. Mas eu não via o perigo notório de tsunami ali naquele período.
Mas eu digo sempre que o Brasil não está escondido. Ou seja, gente, olhe para mim, porque eu ouvi a voz de Deus. É irrevogável. É irrevogável, praticamente irrevogável. Se existe algum tipo de possibilidade, é mínima, de não haver um tsunami no território nacional brasileiro. É mínimo. O estado do Rio de Janeiro, ele pode ser muitíssimo açoitado, o Rio de Janeiro. Em São Paulo, eu ainda tenho paz, mas no Rio pode ser muito, mas muito açoitado. E o estado que eu moro, Fortaleza, Ceará, também pode ser muito açoitado. A gente é doido até acontecer. Quando acontecer, a gente deixa de ser doido para ver a realidade. E Deus está mandando dizer uma coisa para vocês. Escrevam bem o que eu estou dizendo aqui. Você viu que de uma hora para outra, não estava esperando, houve o terremoto lá no Japão, não foi isso? Houve um terremoto no Japão e ninguém estava esperando isso. E o que é que eu digo sempre nas minhas pregações? No tempo de Noé, casava, dava-se casamento. E o que acontecia? Veio o dilúvio e acabou com toda a terra. Nós iremos dormir na certeza que a Bíblia diz que salmista Davi, salmista diz assim: deitei-me, né? Deitei-me com segurança porque o Senhor guardou e velou meu sono. E no Salmo 4, versículo número 8. Salmo 4, versículo: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é quem guarda o meu sono, é quem vela o meu sono. Isso está escrito no livro de Salmo 4, 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é quem guarda o meu sono. Nós todos, dentro de uma hora, vamos dormir, 1h30. Nós iremos dormir. Eu não poderia deixar de entrar aqui antes de concluir, de fazer essa live, de maneira hipótese alguma. Não quero ser demorado, já está com 11 minutos, vou passar mais 11 minutos nessa live, no máximo 27 minutos. Mas eu quero com pressa dizer algo. Está para acontecer algo no planeta Terra, que esse algo que está por acontecer já está nas portas desse acontecimento. Esse acontecimento pode ser hoje de madrugada. Hoje de madrugada pode haver um acontecimento. Se não acontecer hoje de madrugada, vai acontecer a qualquer hora que nós possamos ficar atentos. As ondas do mar irão ficar bravio. Ninguém vai mudar o curso do mar. Existe algo de sobrenatural nas profundezas das águas. Nas profundezas das águas existe algo de sobrenatural. Existe algo de sobrenatural nos mares terrestres, num planeta, no Brasil, nos Estados Unidos. Existe algo nos mares, né, de todo o continente. Continente africano, continente americano. Existe algo para acontecer a qualquer momento. Nós poderemos dormir. Por isso que eu quero dizer esse Salmo 4, versículo número 8. Em paz me deito e pego no sono, porque o Senhor nos guarda. Em Amós capítulo 3, versículo número 7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Eu vim aqui, coloquei até num texto aí, Apocalipse, porque nós entramos no ano 2024, as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família, e muitas vezes eu me pego pensando como, e o Senhor disse: olha, se há facilidade no mundo de trigo, de cevada, de tudo, e da prosperidade, eu não sou Deus, mas quando eu sustento e quando eu cumpro a minha promessa no meio de adversidade, saiba que eu velo pela minha palavra para cumprir, porque eu sou Deus. A Bíblia diz: muito obrigado, Senhor. A igreja é o sal da terra e luz do mundo. Você vai ficar com esta palavra, da qual eu irei pronunciar agora. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Você vai ficar com essa palavra e vai ouvir Mateus capítulo número 5, no versículo de número 13. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 13. Por gentileza, todos vocês marquem na Bíblia, marquem no celular de vocês, marquem na agenda de vocês. Mateus capítulo número 5 é sobre essa palavra e sobre as revelações que vêm logo depois dessa palavra. Mateus capítulo número 5, versículo de número 13, a palavra de Deus diz assim:
Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eu vou repetir o versículo número 13, porque é importante demais para vocês. Depois dos acontecimentos que podem acontecer a partir desse momento. Mateus capítulo número 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Agora, versículo 14 de Mateus 5. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olhe, como é que pode esconder uma cidade edificada sobre um monte? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende as candeias e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dar à luz todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estais no céu. Mateus 5, versículo 13 ao versículo 16. Vós sois o sal da terra. Quem é o sal da terra? É eu e você. Quem é o sal da terra? É a igreja. A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus, esta igreja, é o sal da terra. Mas a Bíblia diz, no versículo 13 de Mateus 5, escute que depois vem o que Deus manda dizer em revelação. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, o que é insípido? Não salga mais, Vivian, Maria Duarte, Rosângela, Rosa Amaral, Giliei, não salga mais. E quando não salga mais, Juliana Eustáquio, Madalena, Flávia, Maria, Ivanês, não salga mais. Quando não salga mais, Ana Cristina. Quando nós não salgamos mais, Selma de Carvalho, Raquel Souza, Marlene Nascimento. Quando a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus não está salgando mais, vocês, eu quero fazer uma enquete com vocês. Em 1 minuto eu vou deixar você responder. Vocês acham que a igreja Alex Fontes, Patrícia Tavares, Alci Arrabel, vocês acham que a Igreja Nacional Brasileira ou que a Igreja Internacional hoje está salgando, ela está vivendo segundo os decretos e estatutos de Deus? Ela está realmente salgando, fazendo a vontade do Criador? Ou a igreja não tem mais qualidade de sal e está vivendo de oba-oba e de fanatismo, de idolatrias, de disse-me-disse, de eventos, ou está querendo ser igual ao mundo para ser outdoor, para chamar a atenção, ou a luxúria tem entrado dentro de uma certa forma que, no meio dos líderes, que os líderes têm perdido a qualidade de sal da terra. Vocês têm a mesma opinião que eu tenho. A igreja não está salgando. Verdadeiramente a igreja não está salgando. Eu acredito também nisso, que a igreja não está salgando. Não digo com alegria, mas com muita tristeza e dor no fundo da minha alma. Juliana Eustáquio colocou que 90% não está salgando. Mais ou menos isso. Eu acredito que a maioria, na sua totalidade, não vou chegar até os 90%, mas eu ainda vou ser um pouquinho mais otimista. 70% das igrejas não estão salgando, mas 30% ainda estão na qualidade de sal. Ainda estão na qualidade de sal. E qualidade de sal insípido significa restaurar o sabor naquilo que não tem mais sabor. Da vida, a vida, aquilo que não tem mais vida. Quando a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus salga, existem prodígios, milagres, maravilhas. Quando existe uma igreja que salga, as coisas mudam, e muda. Então eu acredito que 70% da igreja do Brasil está salgando. Eu quero ser mais otimista, 70% está salgando. Não, 70% não está salgando. E 30% está salgando. Eu acredito que 70% não esteja salgando, mas 30% esteja salgando. Existe muita gente boa no Brasil, existe muitos pregadores bons, existem muitas igrejas boas,
mas muitas coisas estão entrando dentro das igrejas que estão tirando a qualidade de sal. Às vezes o homem cresce e aí pessoas conhecidas, famosas, aproximam deste homem, o dinheiro aproxima deste homem, e aí a pessoa acaba que se vendendo. Você vê que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem valoroso, porém ele era leproso. Ele foi a Israel, ele foi e chegou na terra do homem de Deus e encontrou Eliseu. Eliseu não saiu para encontro de Naamã, comandante do exército do rei da Síria, porque através de Naamã o Senhor dera vitória às sírias. E aí ele mandou que ele lavasse 7 vezes no Rio Jordão, que ele iria ficar curado da sua lepra. Agora deixa eu voltar para as visões. Eu preciso voltar para as visões. Então algo está para acontecer a qualquer momento, nós iremos dormir, né? E os telejornais mundialmente vai falar desse acontecimento gravíssimo, tá certo? E isso está acontecendo por quê? Porque a igreja caiu na qualidade de sal insípido. A igreja não salga mais. Por que no livro de Apocalipse, que diz que quando o Senhor vier, ele tira a igreja? Ele leva a igreja no arrebatamento, antes da grande tribulação. A igreja é o sal. E tirando o sal da terra, não vai ficar nada normal. Nem o céu, nem a terra, nem o mar, nem a lua, nem os peixes, nem os animais. E os animais nesses dias irão falar de uma forma gigantesca e assustadora. Isso aqui é Revelação 03. Toda essa live é Revelação, tá? Nem citar o número 03 muito, para não incomodar, mas toda essa live é Revelação. Você precisa assistir isso aqui, né, para que você não tenha dúvida. Aonde você vai procurar, minha querida? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai haver uma mudança muito forte no mar, em todos os países. Eu falava naquela época, uns 4 meses atrás, que eu vi o perigo de 5 países. 5 países. Eu falei diversas vezes que eu via 5 países sendo atingidos por algo. Isso há 4, 5 meses atrás. Até há 4 meses atrás eu dizia que via 5 países atingidos por algo que eu não sabia o que é. Mas os peixes irão falar, as aves irão falar, os abutres irão falar, os urubus irão falar, os corvos irão falar, de uma maneira inexplicável, de um acontecimento que para algumas autoridades mundialmente já são conhecidas, mas essas autoridades mundialmente que conhecem os acontecimentos não divulgam para não assustar a população. Eu vi uma moça lá do Japão dizendo que há um treinamento rigoroso todos os meses de um possível tsunami ou terremoto, o telefone toca. E todos os meses é necessário toda a população daquele país passar por esse treinamento. E ela perguntou indignadamente, com muita indignação, por que quando aconteceu não tocou os celulares e nem o aviso, somente de última hora. É como se fosse os líderes mundialmente falando, sabedores do que vão acontecer, só que tentam reverter de toda forma, de toda maneira. Não vai haver revestimento, não vai haver. O Rio de Janeiro está correndo perigo, Rio de Janeiro está correndo perigo, Rio de Janeiro está correndo perigo. Algo de muito forte pode acontecer e passar pelo Rio de Janeiro. Mas a mesma coisa que deve passar pelo Rio de Janeiro vai passar por outros estados, principalmente o Nordeste brasileiro. Está? Eu vi uma barragem. Era como se uma barragem rompesse ou como se ela dissesse que ela foi aberta, essa barragem, por ordem da Defesa Civil de algum estado. Mas ela não foi aberta. Ela estava se rompendo e teria que ser aberta. Eu vi isso. E ia inundar toda uma cidade ou a metade de uma cidade. A metade de uma cidade inundada, e os prejuízos também seriam grandes de uma barragem aqui no Brasil, né, que vai sair no jornal, que ela vai se romper. Vamos dizer que foi uma abertura parcial ou total, porque estava cheio, mas não, é porque ela estava quebrando mesmo. E para que o estrago não fosse maior, teria que se abrir. Mas eu vi algo parecido com isso e já peço a Deus livramento para que as pessoas não morram nesse rompimento de barragem aqui no Brasil. E o Rio de Janeiro está correndo perigo, como no Nordeste. Eu bato na tecla sempre sobre o Nordeste brasileiro. Correndo perigo. E 5 países, eu digo sempre, 5 países,
O que vai acontecer não vai afetar os símbolos. Está com 4, 5 meses que eu falo isso, bato na mesma tecla, só falta eu desenhar mesmo isso aí. Só falta eu desenhar. Mas eu quero dizer que algo poderoso está vindo também pelos Estados Unidos. Algo poderoso está vindo nos Estados Unidos e pelos Estados Unidos. Algo poderoso está vindo nos Estados Unidos e pelos Estados Unidos. Eu estou dizendo aqui porque essa live ela é apocalipse, tá certo? Então uma live de revelação. Por quê? Porque Amós capítulo 3, versículo 7, diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo, seu servo profeta. Então, eu venho aqui como profeta de Deus para poder dizer isso, para que todas as pessoas possam analisar e ver o que vai acontecer, que vai ser coisa grande. Está para acontecer a qualquer momento, pode acontecer nesta madrugada de hoje, pode acontecer ainda hoje ou pode acontecer nos últimos momentos. Então, vamos ficar atentos, porque isso é o prenúncio de algo muito maior que está para chegar. Muito maior. E o Senhor manda avisar. Vocês tomem todas o cuidado que vocês têm que tomar. Todos os cuidados que vocês têm que tomar. Vejam, analisem, não acreditem em tudo que se vê. Por isso que eu peço para vocês analisar. Olha, assistam, mas fiscalizem também a minha live. A Bíblia diz que nós devemos fazer prova do Espírito para ver se o Espírito vem de Deus. Para ver se o Espírito vem de Deus. Então nós devemos fazer prova do Espírito. E a qualidade da igreja que está salgando é pouca. 70% em território nacional brasileiro não salga, mas 30% das igrejas ainda estão salgando. Existem homens e mulheres de Deus no território nacional brasileiro. Existe muita meninice, e por causa que a igreja não está, e por causa da igreja não estar salgando, é que está acontecendo, que vai acontecer. O que vai acontecer? Vai acontecer algo muito feio. E eu vim aqui para orar por vocês, e vamos orar agora. Mas, sabe, é de uma forma estranha que eu vejo uma prosperidade das pessoas. Eu digo isso, eu pergunto isso, sabe, Túlio Brandão? Muitas vezes, Senhor, ao Senhor disse: meu filho, se tiver tudo bem, eu não sou Deus dando prosperidade, eu vou dar prosperidade ao povo da live, aos familiares dele e outros milhões de pessoas que estão em mim. E eu vou dar, no meio disso mesmo, o Brasil e o mundo, que está para acontecer um terremoto acima de 8. Acima de 8. E se ele chegar, eu quero dizer, está para acontecer um terremoto de 8 acima. Se isso acontecer, é uma tragédia sem procedência. Uma tragédia sem procedência. Mas para acontecer algo gigantesco que pode acontecer, você já imaginou se esse terremoto chega de 8 a 9,1? Ele é destruidor. Nunca mais a humanidade vai esquecer deste terremoto. E tudo isso Deus manda dizer uma coisa: a igreja não está mais salgando. E o que está acontecendo e o que vai acontecer é para que os líderes evangélicos possam repensar em algumas coisas. Se estão verdadeiramente pregando a palavra para os seus fiéis, para os seus ouvintes, e o que está acontecendo. Não queira bater em mim não, líderes evangélicos. Depois do acontecimento, pegam a escada, subam no céu e batem em Deus, se vocês puderem. Eu sou apenas um porta-voz dele. Mas se a igreja está salgando, não vai acontecer nada. Mas se não está salgando, dá para acontecer a qualquer momento. Então, deixando a palavra, eu lhe deixo esta palavra. Mateus capítulo 5, versículo de número 3. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, se insípido é quando não salga mais, não tem mais qualidade de salgar. Como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pesado pelos homens. Versículo 14, Mateus 5. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Se é luz, a luz vai brilhar no meio das trevas.
Muitos estrelismos têm que desaparecer. Muitos estrelismos têm que desaparecer. Muitas estrelas têm que morrer. Algumas estrelas ou muitas estrelas têm que morrer para que a verdadeira luz possa aparecer, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, Senhor, o Todo-Poderoso. Eu quero orar, fazer a oração do Pai Nosso, fazer oração com todos vocês, que nós possamos unir a nossa fé agora, a minha família com a tua, e juntos nós possamos fazer essa oração. Juntos possamos fazer essa oração. Existe algo que é irreversível, Vivi Araújo, irreversível, que não há volta. E o que não há mais volta, eu não vou dizer que tem volta, não tem. Vamos dormir, segundo o Salmo, segundo Coríntios. Me deitei e logo peguei no sono, porque o Senhor, Ele me susteve. Não se assuste com jornais nacional e internacional. Apenas é a mais pura verdade de um fato incontroláveis que nenhuma defesa civil, nacional nem mundial, pode fazer. Mas Deus está avisando. E aí vocês vão ver que é necessário desaparecer algumas estrelas humanas, para que possa aparecer o Rei da Glória, que é o Rei da Glória, que é o Senhor dos Exércitos. Eu não gosto muito de mostrar a hora, mas Deus está mandando eu mostrar a hora. Foi numa dessa aí, em outubro, acho que foi 8 dias antes da eleição para presidente de 2022, que o Senhor me fez mostrar a hora. E depois teve um acontecimento que vocês, quem já sabe qual foi. Mas Deus está mandando mostrar a hora. A palavra que Deus dá a vocês, em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, que é sobre a igreja que salga e a igreja que não salga. A igreja que salga, as coisas não acontecem porque bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Mas a igreja que não salga, as coisas acontecem. São 3 minutos para meia-noite. 3 minutos para meia-noite. Senhor, eu quero te apresentar cada família e esses acontecimentos que estão para vir. Esses acontecimentos que estão para vir. Existe uma parada. Tem algo que você recebe. Tem algo aqui. Meu Deus, não faz isso não. Deixa eu terminar essa live sem isso. Existe existe nas instituições bancárias um acontecimento capa de jornal. Existirá nas instituições bancárias um acontecimento capa de jornal no Brasil. Existirá nas instituições bancárias um acontecimento, será capa de jornais no Brasil. Existirá nas instituições bancárias um acontecimento, será capa de jornais no Brasil e repercutirá também fora do Brasil. Pai, aí está o horário. Meu Deus. Tudo isto que está acontecendo na nação brasileira e principalmente no estado do Rio Grande do Sul são os prenúncios de que Deus está às portas, pois Ele fará tudo o que for preciso para que o povo se desperte
e volte a atenção para Ele. E o que aconteceu nesse último final de semana no estado do Rio de Janeiro, no show da cantora Madonna, com certeza acendeu a ira dele, pois o que vimos ali foi um culto satânico em plena rede nacional. Então oremos para que Ele tenha misericórdia desta nação. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, da sua família e do seu ministério. Este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.